eu tinha uma palavra preparada, na verdade tinha duas, e fiquei a semana inteira, Jesus, qual é a palavra? É essa, ou é aquela, é essa, ou é essa, aquela. E aí eu pensei, tá bom, é essa. Defini uma palavra. De acordo com o tema, né? Ia continuar praticamente o que a gente conversou ontem. E aí ontem, quando acabou a ministração, eu quase que ouvi audível. Não, muda, é a outra. Então hoje eu quero conversar com vocês, não vou sair muito do tema, é claro, mas eu quero conversar sobre propósito. No início do ano, eu participei de uma conferência poderosa. E ali o Senhor falou muito comigo, o Senhor tem me levado pela Europa para pregar, pela misericórdia dele, eu tenho ido em vários países por aqui pregando, Inglaterra e Europa. E quando eu vou numa conferência, fica a dica, tá, para você que está aqui nessa conferência, eu fico muito atenta ao que Deus quer falar comigo. Porque nesses lugares, nesses ambientes, eu acredito que é algo muito mais intenso, mais profundo, certo? Não é como um culto qualquer, outro culto de mulheres, não. É uma imersão, é um mergulhar no Senhor mais profundo. É onde a gente come feijoada. Como a nossa irmã falou. Então eu estava lá nessa conferência, como filha de Deus e também como pregadora da palavra que Ele tem levantado nesse tempo na Europa, eu estava me perguntando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa conferência? Nessa conferência, que foi maravilhosa, incrível, tinha 1.000 mulheres. 1.000 mulheres da Europa. E a gente sentou mais assim, no meio, a gente conseguia ver todo o salão, né? Aquele lugar incrível também. 1.000 mulheres da França, Itália, Portugal, Inglaterra, Suíça. Tinha mulher de tudo quanto é canto aqui da Europa. E eu falava para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Ele começou a ministrar no meu coração. E Ele falava assim uma frase, que era, para eu carregar nesse tempo e para passar para outras mulheres. Tanto que eu compartilhei isso várias vezes, mas não é sempre que eu compartilho, é só quando Ele fala. E Ele me direcionou a estar compartilhando com vocês aqui também. Ele dizia o seguinte, tira os olhos do Brasil. Começou a falar já, assim rápido, irmã. Ele dizia, tira os olhos do Brasil. Olha para todas essas mulheres que estão aqui. Muitas delas estão aqui há anos na Europa, ainda com os olhos lá. Ainda com o coração lá. Só observando o que eu estou fazendo lá. O que eu estou comunicando lá. Mas o que eu estou comunicando lá, não estou comunicando aqui na Europa. E o que eu estou comunicando aqui na Europa, não estou comunicando no Brasil. E ele falava, sempre que eu te direcionar, você vai despertar as mulheres para a nação onde eu as coloquei. Tá bom? Então já começa com essa frase no seu coração. Tira os olhos do Brasil. Começa a observar o que Deus está fazendo na Suíça. Começa a observar o que Deus quer fazer através de você nesse país, nessa cidade, nesse bairro, nesses ambientes que Ele tem te colocado. Porque se fosse para você estar no Brasil, você estaria. Já começa por aí. Se fosse para você estar ofertando lá, dizimando lá, se alimentando das palavras que saem de lá, sendo pastoreadas por pastores de lá, você estaria lá. Não aqui. Não na Europa. Tem muitas pessoas, não ia falar isso, mas vou falar, quem sabe sirva para alguém, que dão mais valor para pastores que estão lá
E não dão valor para os seus pastores. Para pastores que estão aqui na Europa, lutando e suando para manter as portas da igreja abertas. Muitos precisam trabalhar durante a semana e pagar o aluguel com o dinheiro do seu bolso para manter a porta da igreja fechada. Porque tem gente que acha que igreja é turismo. Tem crente que ainda se comporta como turista. Não entendeu nada o reino de Deus. Não entendeu que a partir do momento que você diz sim para Jesus, um id bem grande vem colado nas suas costas e na sua testa. Agora nós vamos para a palavra. Pronto, já aqueci. Estou quente já estou suando. Atos 13, 36. Atos 13, 36. Valorizem os seus pastores locais. Valorizem os pastores que estão aqui suando na Europa. Valorizem as igrejas. Ah, mas a igreja não é mais assim, os pastores não são mais assim, é tudo sobre dinheiro, blá, 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 blá. Mentira do inferno. Deus tem me apresentado tantos pastores, começando com essa igreja aqui, graças a Deus eu vim, como diz a Camila Barros. Ainda bem que eu vim, porque conheci mais um casal de pastores, líderes, pastores aqui que ajudam nessa igreja, que são fiéis ao Senhor e honestos com as coisas de Deus. E eu estou vendo um monte aí pela Europa. Não caia nesse papinho. Ah, que os pastores isso, pastor aquilo. Sangue de Jesus tem poder. Olha para o que Deus está fazendo de bom. Atos 13, 36 diz assim. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Vou repetir. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, morreu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Eu comentei aqui ontem que eu e a minha família estamos na Inglaterra, eu e meu marido, há 19 anos. Nós moramos na Inglaterra, em Londres, especificamente. E eu confesso que morar fora, sair do Brasil, nunca esteve nos nossos planos. A gente saiu muito cedo, eu tinha 18 anos de idade, e meu marido 20. E mesmo assim, apesar de sermos bem novos na época, a gente não pensava sobre sair do Brasil, nós não tínhamos condições nem de sair da nossa cidade, quanto mais do nosso país. Nós não pensávamos nem em fazer faculdade, que não era uma coisa que era prometido pelos nossos pais. A gente não via essa possibilidade nunca. Na nossa cabeça era trabalhar e acabar os estudos logo, o ensino médio, e ir trabalhar para lutar pela vida. Então a gente nunca pensou em sair do Brasil. E nós já tínhamos parentes morando fora na época. Há 20 anos atrás, praticamente. Já tínhamos parentes na Inglaterra, já tínhamos nos Estados Unidos, vivendo o sonho americano, mas isso não passava pela nossa cabeça. E eu lembro que na escola, eu era muito burrinha, tadinha. Nas aulas de inglês, na matéria, chamada inglês, eu tinha muita dificuldade para entender inglês. As minhas notas não eram nada boas. A professora sempre me dava um pontinho extra por comportamento. Era um pouquinho burrinha, mas era legal, comportada, sabe? Sentava nas primeiras, assim, carteiras. Então eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu pensava assim:
Para que eu preciso dessa matéria na minha vida se eu nunca vou sair daqui? Para que eu preciso aprender a falar inglês se eu nunca vou sair desse lugar? Que desnecessário! Quando eu pensava dessa maneira, eu tinha uns 14, 15 anos, estava no ensino médio. Mal sabia eu que com 18 anos eu já estaria dentro da Inglaterra, um país de língua inglesa. Poucos anos depois eu já estaria lá. A verdade é que eu não me via lá, mas Deus me via. Eu não me imaginava lá, mas Deus sempre me imaginou naquele lugar. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já me via ali. E eu preciso que você entenda que antes mesmo de você nascer, o Senhor já te via nesse lugar. Antes mesmo de você pensar sobre, já estava nos planos do Senhor te trazer para essa nação, porque você foi escolhida por Deus para um tempo como este, para estar nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, para servir ao propósito que Deus tem nessa geração. Tem mulheres aqui que precisam lembrar que só estão respirando ainda porque Deus quer. Você só está respirando ainda nesse tempo porque Deus tem te sustentado. Não são as 20 vitaminas que você toma por dia que tem te mantido de pé. Só para te lembrar. Não é a sua vida fitness. Comidinhas saudáveis que tem te mantido em pé nesse tempo. Não, o Senhor tem te sustentado para um tempo como este. É óbvio isso, mas o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente esquece. A gente acha que está caminhando ainda nesse mundo por causa da nossa própria força, daquilo que a gente faz. Se Jesus fechar agora o gás, o oxigênio, já era. Muitos já se foram, partiram com o Senhor, outros sem Ele, é claro. Mas você continua viva nesse tempo. Você venceu uma pandemia. Nós vivemos uma pandemia e nós vencemos. E o Senhor nos sustentou. Eu perguntei para o Google quantas pessoas morreram na pandemia. E ele me respondeu que entre 2020 e 2021, 14 milhões de pessoas morreram de forma direta ou indiretamente por causa da pandemia. Mas você continua aqui. Na Suíça morreram quase 15 mil pessoas. Quase 1.000 na sua cidade. Mas você continua aqui. Você continua viva. Você não pode achar que isso é coincidência, sorte, acaso. Não! Deus tem te sustentado porque Ele conta com você nesse tempo. Porque você, acredite ou não, entenda ou não, é uma peça fundamental no plano que Ele tem para essa geração. Nós vemos que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa forte. Davi serviu ao propósito de Deus. Essa palavra serviu no original fala sobre prestar serviços. Trabalhar para. Davi prestou serviços a Deus, ao propósito de Deus. Ele foi um servo no propósito, para que o propósito de Deus fosse executado naquela geração, naquele tempo dele.
Qual propósito você tem servido na sua geração? Qual propósito? O seu ou o de Deus? Qual propósito você tem servido? O seu ou o de Deus? Será que não tem sido tudo sobre você nesse tempo? Por sinal chamado tempo do fim? Será que não tem sido tudo sobre o que você quer, o que a sua família quer, os seus planos, os seus projetos, a sua agenda, o seu dinheiro? Qual propósito você tem servido? Será que você tem prestado serviços, trabalhado só para você, para realizar o que você quer? Você acha que Deus te arrancou do Brasil e plantou na Suíça só para você trabalhar e desfrutar de uma qualidade melhor de vida e segurança? Oh, que linda! Que fofa! Você acha que Deus te arrancou com mão poderosa daquele país? Que você até hoje não sabe como teve coragem de largar tudo e entrar aqui. Você acha que é só para você trabalhar, juntar dinheiro, conquistar as coisas, fazer coleções de terreno, sei lá, no Brasil, na Inglaterra tem muito disso. O povo trabalha para fazer coleção de terreno e bois e terras e gados. Ai, meu Deus do céu. Você acha que Deus te deu dupla cidadania só para você trabalhar e viajar? Ai, meu Deus. Deus te trouxe para essa nação, para você e a sua família serem instrumentos de Deus nos lugares que Ele te colocar e tem já te colocado. Deus te trouxe para esse lugar para você manifestar o reino dEle pelas ruas dessa cidade, no trabalho, na faculdade, na escola, na parada de ônibus. Eu não sei, mas em todo lugar o Senhor deseja te usar e foi para um propósito de reino que Ele te trouxe, não um propósito terreno. Ele te trouxe para você servir a Ele com os seus dons e talentos na sua igreja local. Na sua igreja local. Sabe, os seus dons e talentos e o teu chamado não ficou no Brasil. Ele passou naquela imigração junto com você, quando você entrou aqui. E tem muitas pessoas que têm enterrado tudo que Ele deu. Quando eu chegar no Brasil, aqui eu vim para trabalhar, esse lugar não é o meu lugar ainda, não é a minha nação, não é o meu país. Quando eu chegar no Brasil, eu volto para a minha igrejinha. Ai, que saudade do meu pastor e da minha igreja no Brasil. Aí passa 5, 10, 15, 20 anos e você não faz nada para o reino de Deus. Você nunca volta. Daqui 5 anos eu volto. Só se Deus gritar no teu ouvido, porque por experiência própria, a gente vai ficando e ficando e ficando, e deu 30 anos aqui, e você esperando voltar e ser útil lá. E Deus contando com você aqui, esperando que você acorde. Acorde para a vida. E faça o que precisa ser feito enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque Ele está às portas. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração,
adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Vocês conhecem Davi, né? Da Bíblia, né? Um homem incrível, um rei admirável, um guerreiro, um homem chamado segundo o coração de Deus. Meu Deus, um cara incrível, adorador, nossa, um guerreiro incrível do Senhor. Mas morreu. Seu corpo virou pó. O bicho comeu. Preciso lembrar algumas aqui. Esse é o nosso destino, ok? Sinto informar. Se o Senhor não nos arrebatar nesse tempo, o ciclo natural da vida é envelhecer. Se envelhecer, né? Se o Senhor não nos recolher antes, mas o nosso corpo vai virar pó. Tudo vai passar. Não importa o teu nível de inteligência, não importa a sua conta bancária, não importa o tanto de procedimentos que você faça no rosto e no corpo, vai virar pó. Vai ser comido por bicho. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas distrações. Pessoas obcecadas com o corpo, uma vaidade desenfreada. Meu Deus do céu. Amando o dinheiro, amando as coisas desse mundo, a loucura desse mundo, a agenda desse mundo. E o propósito do Senhor sendo deixado de lado. Tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Né? Deixar ficar 10 horas na academia. 5 horas você ora rapidinho, agradecendo e pedindo perdão. Jesus está voltando. Tudo vai passar. O dinheiro, a influência, os bens materiais. E a gente precisa estar focada nas coisas eternas. Jesus pode nos chamar a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Eu posso estar falando aqui com vocês agora e daqui 1 hora eu cair, dar um piripá aqui. Não, porque tem gente vivendo como se fosse viver eternamente. Como se fosse viver eternamente. Nós vimos há 2 meses atrás, mais ou menos, aquela notícia do Charlie Kirk. Quantos viram? O cara que, né, foi assassinado com um tiro no pescoço. 31 anos de idade. Deixou 2 filhas pequenas, praticamente recém-casado. O mundo ficou em choque. Um cara que tinha a Bíblia na cabeça, que defendia os princípios cristãos com ousadia e coragem. Provavelmente essas pessoas bem inteligentes, elas têm uma programação grande para os próximos 10, 15, 20 anos. Provavelmente ele tinha uma agenda cheia de projetos incríveis. Eu vi 2 entrevistas que falavam sobre ele quando ele ainda estava vivo. E um dos comentaristas dizia: o Charlie, ele vai ser um dos próximos presidentes dos Estados Unidos. É de certeza isso. Olha o potencial dele. Olha a cabeça dele inteligente. O outro dizia assim: o Charlie, ele vai ser o próximo Billy Graham. Aí Deus, um dia qualquer, na frente de milhões de pessoas, diz: por hoje basta. E arrancou o Charlie deste mundo. O mundo achando que ele tinha anos e anos, ia ficar velhinho, fazendo coisas extraordinárias. E Deus nos ensinou uma coisa com aquela morte. Deus ensina muito com as mortes, é ou não é? Quando morre alguém, a gente fica,
Deus está querendo falar alguma coisinha para mim. Que a gente se apega muito à vida, à terra, às coisas dessa terra. E um dos alertas que Deus deu para a igreja, para qualquer pessoa, foi: tudo pode mudar. Tudo pode mudar de um segundo para o outro. E eu pergunto para vocês: você está preparada? Se o Senhor te chamar hoje, se o Senhor te chamar essa semana, como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida de oração, de jejum, de palavra? Como está a nossa vida de comunhão com os irmãos? Como está a nossa vida com Deus, gente? Como está a nossa vida com Deus? Se Ele nos chamar hoje, onde vamos acordar? Qual eternidade? Com o Senhor eternamente? Ou no inferno, onde há ranger e choro eternamente? Até quando vamos viver uma vida morna? Um cristianismo morno, relacionamento com Deus morno. Não é quente nem frio, como a igreja de Laodiceia. É morno. E aí Deus disse, com carinho, não sei se foi, vamos imaginar que foi com carinho: você não é fria e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas porque você é morna, eu vou te vomitar da minha boca. Porque relacionamentos mornos embrulham o estômago de Deus. Até quando vamos brincar com as coisas de Deus? Até quando vamos estar apegadas às coisas desta vida e deixando as coisas de Deus em segundo plano? Até quando você vai enrolar para cumprir o seu chamado? Até quando você vai fingir que Deus não te chamou para algo? Até quando você vai manter esse dom, esse talento debaixo da cama, escondido, fingindo demência? Até quando? O que você tem feito para Deus? O que a sua família tem feito? Qual a mensagem que você tem passado para os seus filhos nesse tempo sobre a vontade do Senhor e sobre a igreja dele que ele tanto ama? Qual mensagem temos passado? Porque todos os dias nós passamos várias mensagens com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, e os nossos filhos estão observando. Qual mensagem? O que eles têm entendido sobre a igreja do Senhor com o nosso comportamento? Com as nossas atitudes. Quando Ele nos vê amando a igreja, congregando, dando valor para a casa de Deus. Quando a gente leva a sério, tem compromisso com o dia de culto. Os nossos filhos têm entendido o quê? A igreja é importante. Os meus pais são compromissados com a casa de Deus. Eles congregam, uau, eles têm uma igreja, eles têm um casal para chamar de pastores, eles valorizam o pastor. Essa é a mensagem que estamos passando para os nossos filhos, quando nós amamos a igreja. Agora também o contrário é uma mensagem para eles. Nunca aparecemos na igreja, só em dia de conferência talvez. Não levamos a sério, não congregamos, somos turistas. O que o nosso filho entende? Não é importante, porque não é importante para minha mãe, ela nunca está lá.
nunca estão lá, não tem nem igreja, um dia está numa, outro dia está noutra, não se sabe. Essa é a mensagem que eles estão pegando, absorvendo, que deve não ser importante, porque para eles não é importante, então também para mim não vai ser importante. Tem uma frase que diz assim, era em inglês de um pastor e eu traduzi: se você vê a igreja hoje como opcional, não se surpreenda quando seus filhos virem Deus como desnecessário. Se você vê a igreja hoje como opcional, talvez eu vou, talvez não vou, talvez eu congrego, talvez não se surpreenda, querida. No futuro, seu filho não vai querer saber de Deus. E depois, o que acontece? Vem chorar. Esse é o fluxo certo. Vem chorar, porque o filho hoje é um ateu, hoje não quer saber das coisas de Deus, hoje está nas drogas, está no homossexualismo, está na prostituição. Então fica o alerta. Quando oramos, quando os nossos filhos nos veem orando, qual a mensagem que estamos passando? É importante orar, é assim que se relaciona com Deus, é através da oração. Quando nos veem jejuando, é importante jejuar, é assim que acontece na vida do cristão. O cristão jejua, lendo a Bíblia. Bom, a palavra é importante. Agora, quando eles não veem nada disso, você acha que ele vai lembrar de orar? Você acha que ele vai correr para a palavra? Sabe, às vezes a gente pensa assim, entrando agora em outro assunto mais ou menos. É muito cedo para falar sobre isso com meu filho. É muito cedo para ensinar. Sabe, a gente às vezes demora para estar explicando as coisas para o nosso filho. Não é intencional. Só que o mundo, ele não está perdendo tempo. O mundo não está achando cedo. Eu estava conversando com meu filho, indo para a escola, e eu procuro ser intencional. Bem intencional. Minha mãe era assim, e eu também sou, e funcionou. Vi que funcionou comigo, né? Então, vamos repetir o negócio. Minha mãe é uma mulher de Deus, aleluia. E eu estava indo para a escola com meu filho, ele tem 10 anos de idade. E aí eu comecei a falar com ele de novo. Amor, tu sabe que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher. E é assim que funcionam as coisas, e é assim que Deus quer. Homem e mulher. Eu falei para ele, tu sabe por que eu estou falando isso, né? Eu sei, mãe. Porque hoje em dia tem um monte de gente aí falando, né? Que é gay, tem o homossexualismo e tal. Ele disse para mim o seguinte, tem o trans também, mãe. Tem o trans e tem o lesbianismo. Eu quase caí desmaiada. Eu disse, o quê? Como é que tu sabe disso, meu filho? Quem te falou? Porque eu achei assim, vou falar sobre gay, mas trans aí já é meio demais. Até eu não entendo bem, pra ser sincera. Até eu não sei explicar. Confuso. Uma coisa arada, o alfabeto inteiro e nem se sabe o que são. Oh, Deus me perdoe, Jesus. Vai. Aí eu disse, quem te falou? Ele assim, ano passado, ele tinha 9 anos. Veio um professor dar uma palestra para nós na escola. Foi por sala. Com um livrinho chamado, mãe. Sabe como é que se chama esse movimento, esse povo? Proud. Orgulho gay. Ele falou proud, que é o orgulho gay. Eu falei, o quê? Gaga, o quê? Tu sabe até o nome? Sim, mãe. É o tal do proud. Orgulho gay. Eu falei, e foi ano passado? E tu não me disse nada?
Gente, agora perdi tudo aqui, o salmo. Ô, Senhor, nada vai me parar, calma. Foi ano passado, quando ele tinha 9 anos de idade. E eu não soube, porque criança, tu pergunta, eu sei vocês, mas eu pergunto pro meu filho, como foi o teu dia? Bom. Tá, mas o que aconteceu? Nada. O que tu aprendeu? Nada. Impossível. Não fala, menino, não sei, menina, mas eu tenho um menino, ele não fala nada. Então ele jamais ia chegar falando pra mim tudo o que aconteceu naquele dia. Mas foi quando ele tinha 9 anos, eu achando que era cedo para falar, mas o mundo não está perdendo tempo. A Bíblia fala sobre encucar a palavra na cabeça, encucar, falar sobre a palavra na mesa, falar sobre a palavra andando, cozinhando, limpando, fala intencional. Para a gente não perder os nossos filhos para essas ideologias demoníacas. Então o que temos feito? Que mensagem temos passado para os nossos filhos? Eu falei ontem que eu cresci na igreja. Minha mãe, meu pai não era cristão e a minha mãe, para a glória do Senhor, conseguiu criar eu e os meus irmãos nos caminhos do Senhor. E nós todos agora somos bem encaminhados para a glória do Senhor. Mas ela carregava nós para a igreja, com chuva, sem chuva, com neve, sem neve. No sul até às vezes neva, gente, é frio mesmo. E ela não negociava quando o assunto era igreja. Entenda que se eu estou batendo nessa tecla, é porque o Espírito Santo está querendo que eu bata nessa tecla, amém? Porque a palavra ia ser outra. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A minha mãe não negociava quando o assunto era igreja. Nós podíamos estar lá no parquinho, brincando, que nós adorávamos, eu e meu irmão mais novo. Domingo de sol, a galera toda no parque brincando de bola e vôlei, futebol. 5 da tarde, a minha mãe aparecia na ponta do morro. E eu, não acredito, vai acabar com a nossa festa. Lá vinha ela. Às vezes até com uma varinha assim meio escondida, para nós não chorar muito. E ela dizia, tá na hora. E a gente se esperneava, eu não quero ir, eu quero ficar brincando. Mas a gente ia. Chegava em casa, a gente falava com quem? Com o meu pai. Chegávamos na sala, meu pai vendo Faustão, e dizíamos, pai, a gente quer ficar em casa, pai, a gente quer ficar em casa contigo, vendo TV contigo, Faustão contigo. Aí meu pai dizia assim, Kelly, deixa eles em casa comigo. E a minha mãe, muito sábia, aparecia assim na porta, virava assim e fazia assim para nós. Para não dar mau testemunho pro meu pai, ela tinha que ser sábia em tudo. Sabedoria de Deus ali. Chamava nós no cantinho. Vão se arrumar agora. Vão tomar banho agora. Porque vocês têm que dar bom testemunho pro pai de vocês. Não é ficando em casa que vocês vão dar. E lá ia nós chorando disfarçadamente, porque ela ainda falava. E entro naquela sala sorrindo. Entro sorrindo pro teu pai entender que vocês querem ir no culto. E lá íamos pro banho chorando. E aí o que acontecia? Eu ainda já adolescente assim, né? Íamos pra igreja lamentando. Aí chegava no culto. O culto começava hino da harpa, né? Eu sou da Assembleia de Deus. Começava hino da harpa. E eu amo até hoje hino da harpa. Mais alguém? Alguém recebe? Aleluia. Olha! Meu Deus do céu, tem uma Assembleia de Deus raiz aqui. O hino da harpa começava. E eu ali firme. Não vou chorar, não queria estar aqui. Daqui a pouco o hino da harpa começava a trabalhar em mim. E no meu irmão também. Estava lá sentado nas crianças. E Deus começava a mover no culto. E a palavra começava a falar. E Deus às vezes levantava a profeta para vir falar comigo.
E se eu não estivesse no culto, querida? E se a minha mãe tivesse me dado escolha? Você quer ir, querida? Ah, não quer? Ai, fica em casa. Ai, fica em casa, né? Filho tem que escolher, não pode obrigar. Mas vai nessa, querida. Vai nessa, vai. Vai nessa, não te digo nada. Deus falava comigo, me renovava. Eu fui batizada com 12 anos de idade pelo Espírito Santo. Vocês entendem a importância de nós nos posicionarmos nesse tempo como mulheres de Deus que levam a sério as coisas de Deus e a palavra dele? Muitas vezes, queridas, Deus nos movimenta para outro país, não por causa de nós, mas por causa dos nossos filhos, porque Ele está vendo a nossa descendência e quer contar com ela. Muitas das lutas que nós estamos passando, você pensa, é sobre mim, sobre meu marido. Não, é filho. Deus está vendo os teus filhos, os teus netos, bisnetos, tataranetos. Talvez você está criando um próximo Billy Graham e não sabe. Uma próxima Joyce Meyer. E você não sabe. Então aguenta firme. Então se posiciona. Então volte a congregar, procura uma igreja. Te indico essa, fica a dica. Procura se ajeitar com Deus, porque Ele está voltando e o mundo não está brincando. Queridas, eu cheguei. Estou quase acabando, eu acho que é isso. Eu cheguei, como eu falei, com 18 anos, né? E o meu marido 20, recém-casada. Lá, como eu falei ontem, aprendi a ser gente, aprendi a ser mulher, aprendi a ser crente. Vocês acham que se eu não tivesse mergulhado em Deus desde sempre naquele país, eu estaria aqui hoje, há 19 anos casada, e pregando a palavra? Ainda que outra nação. Se não for o Senhor, querida, ninguém aguenta. O emocional não aguenta. O casamento não aguenta. Os filhos não aguentam. É tempo de posicionamento. Deus está falando conosco hoje sobre isso. Por favor, que não seja mais uma conferência que você entra aqui, recebe, Deus fala, você sente, é para mim. E depois chega na segunda-feira, você esqueceu tudo. Pelo amor de Deus. O Senhor está alertando mulheres aqui nessa noite. O Senhor está nos despertando nesse final de semana. É tempo de despertamento. Luta pela tua casa, se levanta por você e pela tua descendência. Se levanta por eles e vai valer a pena. Hoje a minha mãe, depois de tudo que ela passou, meu Deus, 25 anos com meu pai, ele teve momentos maravilhosos com ela e ela com ele sim, mas a minha mãe também viveu muitas provas, porque julgo desigual, olha, meu Deus do céu, é problema, quem sabe, sabe. E hoje ela olha para nós e diz, meu Deus, como valeu a pena. A minha vitória é vocês. Ela diz isso para nós. A minha vitória são os meus filhos. Deus levou o meu pai e a minha mãe colheu as vitórias dela na vida dos filhos. Tem coisa mais maravilhosa do que olhar os nossos filhos e ver Jesus na vida deles. Meu Deus, a gente pode ficar velha, capenga, manca, mas se a gente olha para o filho e vê ele frutificando, meu Deus, não tem nada mais gratificante. Por favor, se posiciona pela tua casa. Fique em pé que eu quero orar com você.
Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, porque Ele falou conosco nessa noite. Pastora Deia, quero que você faça essa oração. Queria que você viesse aqui e orasse por nós. Sinto de te chamar, amém? Eu quero que você, enquanto a pastora Deia ora, feche os seus olhos. E se você precisa se consertar nessa noite com o Senhor, você vai dizer isso para Ele hoje aqui. Que a partir de hoje, Ele pode começar a escrever uma nova história para você. Que você entra nesse compromisso de você e a sua casa servirem ao Senhor nesse tempo. Amém? Aleluia. Se você sentiu, se você foi tocada como eu nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui. Venha receber essa oração. Eu te convido a estar aqui na frente. Não se feche. Como diz as Escrituras, se ouvides a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele em todo momento está frisando isso na palavra dele, lá em Apocalipse. Ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus está voltando, irmãs. É tempo de posicionamento, é tempo de se levantar todos os dias na nossa casa. Nessa geração, você não está sozinha. A gente ouviu aqui testemunho. O pai dela não era cristão. Talvez você vive esse contexto, você viveu na sua casa, você vive agora. Mas você foi chamada. Você foi escolhida para se posicionar. E através do seu posicionamento, o Senhor vai trazer transformação, salvação. E você vai ver a sua geração glorificando ao Senhor. Você colherá os frutos. Eu colherei os frutos. Eu quero colher esses frutos. Eu quero viver isso na minha casa, na minha família. O Senhor te plantou aqui. Se posicione, mulher. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigada, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor fala. O Senhor trabalha em nós, Senhor, em todo o tempo, Pai. O Senhor está tocando, está movendo, Senhor. Está trabalhando em nós, Senhor. E eu te agradeço pela tua presença, Pai. O Senhor prometeu que sempre estaria conosco. E podemos ver, Senhor, podemos sentir a tua presença, o teu tocar. A tua palavra, Senhor, que vem de encontro às nossas vidas, Pai, nesta noite. Oh, Senhor, aqui está, Senhor, cada mulher, aqui está a minha vida, aqui está as suas filhas, Senhor. Queremos viver, Pai, esse tempo de posicionamento, Pai, na nossa casa, Pai. Nessa nação, Senhor, onde o Senhor nos plantou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe perder mais tempo, Senhor. Não nos deixe, Pai, ficar parada, Senhor. Nos ajude a avançar, Pai, caminhar contigo, Senhor, ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos força, Pai, ânimo, coragem, Pai, em todo o tempo. Que podemos, Senhor, abrir as nossas bocas, Senhor, e falar, Pai, falar da tua palavra na nossa casa, Pai. Anunciar, Pai, as tuas obras, Senhor, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos maridos, Senhor, na nossa casa, Pai, aonde a gente estiver, Pai. No nosso trabalho, Pai, tire toda a timidez, Senhor, tira todo o medo, Pai, tira toda intimidação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Eu te peço, Senhor, por essas vidas, Senhor, eu te peço pela tua igreja, Pai. Eu te peço, Senhor, por essas mulheres, Senhor. Opera, Pai, através das nossas vidas, Senhor, não nos deixe como estamos, Pai. Segunda, terça, quarta, quinta, toda semana, Senhor, estejamos posicionadas em Ti, Pai. Orando, Senhor, jejuando, Pai, buscando em Ti sabedoria na Tua palavra, Pai, nos ajuda, Senhor, a viver as Tuas promessas, Senhor, as Tuas promessas, Senhor, que diz que Tu estaria conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Que somente, Senhor, se nós cremos e veremos, Senhor, a Tua boa e perfeita vontade, Pai. Buscar-me-eis e me encontrar.
palavra, Pai. Não nos deixe perder tempo, Senhor, que só possamos sair dessas portas, Pai, e entrar na nossa casa, Pai, declarando a Tua palavra, Pai, nos posicionando, Senhor, nos ajuda, Pai, em todo tempo, Pai, eu te peço, Deus. Guarde nossa casa, Senhor, guarde cada mulher aqui, Senhor, guarde os seus filhos, Senhor, guarde os seus maridos, guarde cada jovem aqui, Senhor, guarde o futuro dessas jovens, Pai, que elas creem, que elas confiem em Ti, Pai, que é um bom casamento para elas, Senhor, é uma família preparada, Senhor, para elas, Senhor, em nome de Jesus, visita o coração dessas jovens, Pai, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, trazendo confiança, esperança em Ti, Pai, em todo tempo, Deus. Nós Te louvamos, Pai, pela Tua presença, Senhor. E cremos, Senhor, e declaramos, Pai, que nada irá parar a Tua igreja, Pai. Porque iremos nos posicionar, Pai. Iremos, Senhor, viver, Pai, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, todo o propósito que o Senhor nos chamou para viver, Senhor, nós vamos viver, Pai. Nós vamos viver em Ti, Senhor, a nossa família vai viver, a nossa casa vai viver, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço por essas mulheres, Pai. Eu Te peço, Senhor, por essa geração, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja adorado, Senhor, seja exaltado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor sacia minha sede. Vamos lá, declare isso. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Ele é a fonte, Ele é o rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, meu Deus. Tu és o rio, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Vamos mais uma vez? Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte de águas vivas. Oh, adore o Senhor, levanta a sua mão e dá um brado para Ele nessa noite. Oh, aleluia, glória ao Teu nome, Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Oh, esse rio está aqui nessa noite. Oh, esse rio passou nesse lugar, nessa casa, nessa noite.
você vai ser igual depois desse dia. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. E Ele fez isso nessa noite. Você crê? Você recebe essa palavra? Aleluia. Aplauda mais uma vez então.